detoxificação e emagrecimento. Você já deve ter ouvido falar que é muito importante o corpo estar limpo, detoxificado, para que a pessoa possa ter um emagrecimento mais saudável. Você já tinha ouvido falar disso? Pois bem, isso é bem importante porque muitas vezes as pessoas que não conseguem emagrecer com várias estratégias nutricionais, muitas vezes elas estão esbarrando justamente num corpo que está muito inflamado e muito contaminado. E eu vou explicar nesse vídeo o motivo do porquê essa contaminação no corpo atrapalha o seu objetivo de emagrecimento. Se você gosta desse assunto, já dê o seu like, se inscreva no canal e deixe aqui seu comentário para que você possa ser respondido. Eu vou ter o prazer depois de responder as suas dúvidas aqui nesse vídeo. Pessoal, é muito comum as pessoas que estão passando por um processo de emagrecimento, que elas estão fazendo um esforço, tanto do ponto de vista do estilo de vida, às vezes fazendo um pouco mais de atividade física, às vezes corrigindo fatores nutricionais, alimentação, elas falarem, olha, eu estou fazendo tudo isso, mas eu não estou encontrando o resultado que eu gostaria. O que está acontecendo comigo? Qual é o problema? E talvez boa parte desse problema tenha a ver com o assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos falando de um tecido adiposo, uma célula branca de gordura, que em geral tem um comportamento inflamatório. Ela produz citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, o TNF-alfa. E quando a pessoa está inflamada, ela tem muito mais dificuldade em queimar esses ácidos graxos que estão ali em reserva nesse tecido branco. Então ela vai ter dificuldade do emagrecimento. Mas afinal de contas, por que essa inflamação ocorre? Essa é a reflexão que a gente pode fazer a respeito desse assunto. Quando a gente fala de inflamação, tem múltiplas causas de inflamação. Porém, a gente tem que levar em consideração que o nosso corpo está recebendo agressões externas do meio, desde a barriga da nossa mãe até o momento que a gente está aqui vivo. Desde lá do início a gente está recebendo toxinas ambientais, às vezes é nanoplástico, parasitas, agrotóxicos, solventes, metais pesados, Então tem toda essa agressão, além do que a própria alimentação. A alimentação ela possui uma série de elementos e moléculas estranhas ao corpo, que o corpo vai ter que encarar como fazendo parte dele, self, para que não gerem processos alérgicos e de inflamação. Ou seja, nós temos agressão em todas as direções, são os cosméticos que utilizamos, as panelas que utilizamos para fazer a nossa comida, desodorantes e assim por diante. A gente poderia listar aqui infinitas fontes de contaminações. O fato é que o corpo, quando recebe todas essas toxinas do ambiente que a gente está aqui citando, ele tem uma capacidade antioxidante. Todas essas toxinas acabam gerando radicais livres no corpo e o corpo precisa bloquear esses radicais livres. A gente chama isso de capacidade antioxidante do organismo. E basicamente tem dois órgãos que são os principais na detoxificação. Quando a gente fala de detoxificação, estamos falando dessa capacidade do corpo receber toxinas ambientais e eliminá-las, seja pelo suor, seja pelas fezes, seja pela urina, Então a gente tem essa capacidade de eliminação. Porém, para que isso aconteça de uma forma realmente efetiva, nós precisamos ter o funcionamento ótimo de dois órgãos importantes do nosso corpo. O primeiro deles, que recebe toda essa contaminação através da alimentação, são os intestinos. Toda a parte intestinal, ela faz essa separação entre o que não é self e o que é self. O corpo consegue fazer esse julgamento, essa tolerância imunológica que joga para dentro o que realmente é nutriente e o que não é nutriente ou que não serve para o corpo vai ser eliminado. Então o intestino, os intestinos, eles são muito importantes. Eles têm aí um papel de 20%
no processo de detoxificação no nosso corpo. Mas o órgão master da detoxificação, o órgão que realmente faz diferença em você ter um corpo detoxificado, antioxidado, muito melhor funcionando, é o fígado, né? O fígado é responsável por 80% da detoxificação de todas essas porcarias que a gente citou, né, do ambiente. É o fígado que consegue fazer o bloqueio, a eliminação. Como que isso acontece? Eu trouxe aqui um desenho esquemático, claro, né, aqui do fígado. O fígado é muito importante por várias razões, pessoal. Se a gente for pegar dentro do fígado, existe um complexo de enzimas chamado citocromo P450. Esse complexo de enzimas, que são as CYPs, são responsáveis por degradar um monte de coisa no nosso corpo. Seja álcool, conservantes, temperos industriais, medicamentos, metais pesados, parasitas. Tudo isso o fígado é capaz de usar esse citocromo P450 para tentar equilibrar. O fato é que essa capacidade detoxificante do citocromo, ela tem um limite. E quando a gente ultrapassa esse limite, passamos a ficar mais inflamados. E aí, com muita inflamação, o emagrecimento ficará comprometido. Então, o fígado é muito importante porque dentro da medicina chinesa também, o fígado está relacionado a todo o fator do estresse. Esse estresse do nosso dia a dia, a raiva, a irritabilidade, a gente ter essa mortificação, essas mágoas, tudo isso obstrui o Qi, a energia do fígado. Né? Então, se a gente já está tomado desses processos emocionais, o nosso fígado já não vai detoxificar bem. E se o nosso fígado está lotado de um monte de porcarias, também nós vamos ficar muito mais suscetíveis à raiva, irritabilidade, etc. Mostrando que há uma interdependência entre corpo físico e corpo mental, né? A forma como nós reagimos aos estresses da vida. Também é importante falar que dentro da medicina chinesa, a função principal do fígado é distribuir Qi, ou energia, para todos os órgãos do corpo. Ele faz um leque aqui para todo o organismo. Quando o fígado está mal, não está detoxificando bem, está irritado, ele vai pegar o estômago. Então é comum as pessoas falarem que, puxa, eu ando tendo umas gastrites nervosas. Essa gastrite nervosa vem do fígado, mas ataca lá o estômago e às vezes a pessoa pode até ter uma sensação de que não consegue digerir, parece que fica assim pleno aqui nessa região, às vezes pode até dar uma azia, uma pirose que a gente chama. E lembrando também que muitos dos sintomas de fígado têm ascendência para a região superior do corpo, especial para a região dos trapézios, região da mandíbula, região dos olhos. Para a medicina chinesa, os olhos são a porta do fígado. E como eles são a porta do fígado, quando nós temos uma visão nublada, quando nós temos muita dor ocular, quando nós estamos com os olhos vermelhos, quando a gente está com raiva, a gente fica com os olhos vermelhos, mostrando que há uma relação muito grande entre olhos e fígado e cabeça, toda a região superior e fígado também. A gente pode dizer pela medicina chinesa que toda dor no corpo tem relação com o fígado. Então, se você tem dores que se repetem, em geral, estresse do fígado, tá? Mas além disso, né? Então falando um pouco agora da parte bioquímica, o fígado ele é responsável aqueles 80% da detoxificação. Como é que isso acontece? Acontece em duas fases, a gente chama fase 1 e fase 2. A fase 1 a gente chama de biotransformação, ela pega as moléculas que estão vindo muitas vezes pelo próprio intestino, há uma interdependência muito grande entre intestino e fígado, então o fígado recebe através da veia porta todos esses nutrientes que foram absorvidos pelo intestino, mas também muitas toxinas, muitas coisas que não deveriam estar lá. E como o intestino às vezes não teve essa capacidade, ele joga para o fígado. O fígado vai usar de todo o recurso dele, fazendo biotransformação dessas moléculas, né, para que elas sejam transformadas em lixo, realmente, para que esse lixo possa ser eliminado mais uma vez, tá? E a fase 2 acontece transsulfuração, conjugação, glicoronidação, ou seja, são fases em que o fígado está usando de recursos internos para fazer que esses metabólitos do ambiente se tornem mais hidrossolúveis.
é mais fácil eliminar algo que seja hidrossolúvel do que lipossolúvel. Então o fígado ele vai tentando dar essa característica hidrossolúvel para essas moléculas, para elas serem eliminadas mais fáceis pelo rim, mais fáceis pelo próprio intestino, tá? Então essas duas fases são muito importantes e é importante a gente conscientizar que muitas vezes nosso fígado não está funcionando bem. Então na fase 1, por exemplo, é dependente de B2, riboflavina, dependente de B6, piridoxina, dependente de B9, metilfolato, dependente de B12, metilcobalamina, dependente de molibdênio, de flavonoides e de glutationa. Se a gente não tem esses ativos de uma maneira otimizada no nosso organismo, a nossa fase 1 de biotransformação dessas moléculas nocivas para a nossa saúde e para o nosso emagrecimento, não vai acontecer essa fase de uma forma adequada. A gente vai acumular lixos e vamos passar a engordar muito mais. E a fase 2 é dependente de vitamina A, vitamina C, vitamina E, selênio, zinco, cobre, coenzima Q10, glicina, taurina, glutamina, N-acetilcisteína, cisteína, temos a B5, a B9, a B12, tá? Ou seja, né, a gente tem essa dependência de todos esses cofatores para que a fase 2 também aconteça. A gente sempre fala dos grandes nutrientes para ajudar o fígado a fazer detoxificação, é tudo isso, né, pessoal? Mas eu gosto muito da N-acetilcisteína, porque ela ajuda na via da transsulfuração, que é uma via muito importante da fase 2, né? N-acetilcisteína entra tanto na fase 1 quanto na fase 2. A silimarina, que é uma planta, o Cardus mariano, antigo Cardus marianus, tem uma grande propriedade de reciclagem antioxidante do fígado, muito hepatoprotetor. As vitaminas, vitamina E, os tocoferóis, tocofenóis, eles são tocotrienóis, são muito importantes para aquele fígado que já está bem desequilibrado, fígado gordo. Ele vai ajudar a evitar o processo de cirrose hepática, né, de avanço dessa esteatose, e o próprio trio metilador, que é B6, B9 e B12. Essas três vitaminas do complexo B são centrais na detoxificação do fígado. Então a gente precisa ter esses nutrientes para que a gente possa ter uma fase de detoxificação muito boa. Lembrando que também tem um elemento central na detoxificação, que é o ferro. Eu avalio a ferritina das pessoas, dos pacientes, e muitos pacientes estão com ferritina muito baixa. E quando você não tem uma boa reserva de ferro, você vai atrapalhar o processo de detoxificação. Lembrando que álcool é muito lesivo ao fígado, não tem nível de segurança. Toda comida contaminada com conservante, tempero industrial, os próprios medicamentos, cada medicamento a mais que você toma, você sobrecarrega o processo de detoxificação do fígado e ele vai atingindo um limite e você vai passando mal e você vai inflamando e aí você não emagrece, tá? Os metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio e por aí vai, eles vão se acumulando ao longo da vida e você precisa fazer um processo de detoxificação para tirar esses metais. Os parasitas, que muitos deles, como a própria facíola hepática, o ascaris, muitas vezes eles moram aqui, eles têm vermes que estão dentro do organismo. Os vermes não ficam apenas em nível intestinal, muitas vezes eles estão morando dentro da gente em alguns órgãos nobres, como o próprio fígado. E lembrando sempre, né, pessoal, o leaky gut, que é aquele intestino hiperpermeável, vai sobrecarregar de sobremaneira o fígado e ele vai ficar esgotado. E por que tudo isso que eu estou falando tem impacto no seu peso, na sua obesidade e no seu emagrecimento? A pessoa que é obesa, ela não funciona essa fase de detoxificação. Ela acumula lixo, ela acumula disruptores endócrinos que ocupam receptores hormonais e fazem respostas hormonais anômalas. Por isso que a pessoa pode até comer pouco, mas se ela está assim internamente, ela não emagrece. Ela tem a sensação de comer uma alface, tomar uma água e ainda assim engordar. E realmente isso acontece, porque não se trata só da alimentação daquele momento, mas de um processo inflamatório que está acumulado no corpo da pessoa ao longo do tempo. O que nós podemos fazer para que essa pessoa saia desse processo e recupere a capacidade de detoxificação? Primeiro ponto é estilo de vida, alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes. São os alimentos que mais têm antioxidantes, que vão ajudar a consertar isso.
é importante fazer um diagnóstico da sensibilidade alimentar e tirar os alimentos que acabam atrapalhando todo esse processo. Todos nós temos algum grau de sensibilidade alimentar de acordo com o nosso intestino. Então a gente precisa fazer uma dieta sob medida, personalizada, para que você comece a recuperar o teu potencial antioxidante. Além disso, é claro que fazer atividade física está bem-vinda, dormir direitinho está bem-vindo e ter manejo emocional adequado. Mas além disso, Luiz, a medicina pode ajudar a gente no sentido do emagrecimento e da detoxificação? Com certeza. Existem vários protocolos de detoxificação, tanto de intestino quanto de fígado. Existem vários suplementos como esses que eu falei aqui que ajudam no processo de detoxificação. Existem terapêuticas de soroterapia em que a gente coloca um ácido alfa-lipoico, por exemplo, que é um grande varredor de radicais livres, tanto da parte hidrossolúvel quanto da parte lipossolúvel. Ele é antioxidante dessas duas partes do organismo, então é muito potente. Mas a gente pode usar outros antioxidantes também via venosa, nutrientes da fase hepática, para que otimize isso. Sempre fazendo a via endovenosa é muito mais rápido também, né, pessoal? E é isso, pessoal. A gente pode fazer o ELIB, o laser, também na artéria radical, ajuda bastante a detoxificação do fígado. Lembrando que é claro que a hora que a pessoa começa a recuperar a capacidade antioxidante do fígado e do intestino, ela passa a eliminar excessos. Então essa gordura que está em excesso começa a ser mobilizada, o corpo começa a eliminar isso aí e realmente a pessoa começa a emagrecer de uma forma muito mais saudável. Portanto, final dessa mensagem desse vídeo se você não tem uma boa estratégia de detoxificação sob medida personalizada para você, talvez seja por isso que você não emagrece só comprando uma canetinha na farmácia, tomando uma boleta para emagrecer, efeito sanfona, porque você não mudou realmente tudo isso que o corpo faz, que se chama detoxificação, que é um processo fundamental, não apenas para os gordinhos, mas para todas as pessoas que querem ter saúde e bem-estar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, por favor, já deixa aquele like, que é importante para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E deixa aqui seu comentário que eu vou ter o prazer em responder. Até a próxima!